Iniciamos mais hoje um podcast, Veja Bem, podcast para nós falarmos sobre empreendedorismo, sobre empresas, sobre situação financeira, um pouquinho de política, histórias, né, de uma forma leve. Hoje com o nosso convidado Alexandre de Campos. Né? Antes de eu começar aqui a fazer a introdução, temos sempre que agradecer a Curtis Móveis, né, nossa parceira, nossa apoiadora. Né? Lá você vai encontrar móveis de qualidade para o seu empreendimento, seja residencial, seja comercial. Com certeza você será atendido por profissionais de extrema qualidade, né, profissionalismo, e com certeza o seu espaço ficará muito elegante. Ao meu lado aqui, Chico Cardoso. Né, Chico? Tudo certo? Tudo certo. E para a gente começar a conversar um pouquinho hoje, Alexandre de Campos, né? Bom dia. Campos é uma família, de Campos é outra, né? Alexandre de Campos é um consultor financeiro. Exato. Né? Se formou em administração, né? Isso aí. Se formou em administração. Conta um pouquinho da tua história para nós aí, como é que tu chegou até hoje aqui em Rio do Sul. Aqui. Bom, então, comecei a minha jornada na parte administrativa logo cedo, né? Então, fiz estágio numa metalúrgica em Curitiba. Sou de Curitiba, né? Sou natural de Curitiba. Minha família é de Foz do Iguaçu. Então, cedo, comecei como estagiário de uma metalúrgica. Né? Fiquei um tempo como estagiário. Depois, eu comecei a trabalhar numa concessionária de carro, tá? A Ford Metropolitana em Curitiba. Comecei como estagiário na parte da funilaria, depois eu passei ali para a recepção. Eles são grandes lá, né? São grandes, fazem parte, foram... o dono foi quem fundou o Grupo Barigui. Então, na época, comecei lá de baixo, né? Sim. Estagiando na funilaria, depois acabei indo para a parte da recepção. Soube de uma vaga que tinha no Contas a Receber da empresa, né? Participei da seleção, passei, fui para o Contas a Receber. Bacana. Um belo dia recebi uma proposta, né, do presidente do grupo, né, para estar à frente aí das férias do gerente financeiro. Eu assumi, né, a posição, logo depois ele fez o convite, né, que se caso eu desse conta, né, nesse período, o cargo seria meu, né? Acabei conseguindo isso, né? Acabei sendo gerente financeiro. Depois acabei sendo praticamente o braço direito aí. Bacana. Sou Sadi Bordim, né? Que é o dono do grupo. Cuidei aí tanto das coisas pessoais dele, uma parte de laminadora, tinha algumas coisas em Foz do Iguaçu também. Então fiquei bastante tempo lá com o grupo. Aprendi muito, foi minha escola, né? Sim. Então... E que escola, né? Vamos ser honestos, né? Porque daí exato. O volume né? é bacana. Não, volume... Cidade grande. A cultura, região, tudo. né? Cultura, cidade grande. A Né? região... Pô, são pessoas, assim, que construíram praticamente um império do nada, tá? Então, os irmãos lá, praticamente, né? Quarta, quinta série só, mas... São pessoas autodidatas, então... Cara, visionários, empreendedores na veia. Meu né? Deus do céu. Se nós falar empreendedorismo, eles são empreendedores. São empreendedores. São, sim. Então, aprendi muito, né? Eu brinco ainda com as pessoas que eu precisava, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, computador e tudo mais. Eu tinha que imprimir uma planilha de fluxo de caixa. Tá? E, cara, eram números, assim, surreais, assim, né? Acho que era mais ou menos uma média aí de 2 milhões por aí por dia, eu não lembro direito. Sim. E eu tinha que saber decorar e saltear todos os números. Então, ele chegava mais ou menos 3 horas da tarde, né? Sentava lá na sala de reunião, aquela sala grandona, né? Sim, o mesmo, pessoas e tal, fumando seu charuto, né? Aí ele me chamava, eu sentava na frente dele, imprimia 2 fluxos de caixa, uma folha A4, imagina, lotado de número para tudo que é lado. Colocava de um lado da mesa. Sem Excel. Sem Excel. E do lado de cá. E a gente ficava conversando e ele ficava me questionando, perguntando. Então, cara, eu decorava tudo o tempo inteiro. Passava o dia decorando os números, sabendo, enfim. Foi uma
aprendizado assim gigante, Sim. né? Bom, depois eu acabei saindo, né? Eu quis empreender e acabei comprando um estacionamento. Fiquei um tempo à frente do estacionamento, pô, trabalhei que nem um maluco, lavava carro, fazia de tudo. Sim. Depois acabei comprando uma papelaria atacado, tá? Né? A gente atendia o Fórum de Curitiba. Estamos falando de empreendedorismo aí. Na veia? Na veia. Fiquei um tempo à frente e, cara, depois acabei, enfim, eu acabava vindo de realmente acostumado àquela dinâmica do dia a dia, sabe, de bastante trabalho, volume, e resolvi voltar para o mercado, né? Então, comecei a mandar meu currículo, né, para as empresas e acabei sendo chamado para o Grupo CCV, tá? O Grupo CCV, antigamente, eu não sei, hoje em dia, mas era o maior grupo Chevrolet do Brasil. É enorme também. É enorme, é um grupo gigante, seu Pedro Celeste. Eles são de Curitiba ou eles são de São Paulo? São de Curitiba também? Curitiba. E acabei sendo chamado para assumir uma posição na locadora de carro deles. Tá? Então, eles tinham uma locadora, tá? Era uma terceirização de frota. Na época, a locadora tinha 750 carros. E eu fui contratado realmente para fazer o negócio expandir e crescer. Fiquei 4 anos, né, à frente ali da locadora. Graças a Deus consegui cumprir o objetivo. Né? Quando eu saí da locadora, a gente estava com mais ou menos 3.500 carros. Né? Nesse meio tempo, acabei assumindo um papel importante ali junto à Petrobras, porque a gente tinha um contrato junto à Petrobras, então eu fazia uma parte de gerente de transportes dentro da Petrobras por um período. Então, pô, foi muito bacana. Realmente foi um aprendizado que eu acho que todo jovem deveria ter, né? Eu sempre foi trabalhando mesmo e... Foi trabalhando mesmo e eu sempre falo para todo mundo, né? É muito bacana você vivenciar isso, né? Então, cara, minha vida era uma correria. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, não parava. Pô, sério, era raro quando eu estava em casa. Sim. Né? Então, corria bastante. Mas tu aprende, né? Aprende e começa a valorizar outras coisas, né? Isso que eu falo para todo mundo, né? Então, eu consegui vivenciar isso com 20 e poucos anos de idade. Então, hoje, cara, para mim, estar em Rio do Sul, poder ir almoçar em casa, 6 horas da tarde, poder jogar um tênis, ir na academia. Cara, uma valorização que eu dou, assim, que eu não sei, é difícil de descrever, entendeu? Porque realmente, cara, é uma coisa assim, sabe? Pô, é muito bom você poder fazer isso. E quando a gente vive numa cidade grande, quando você vive um contexto de uma empresa, né, de um grupo, cara, tu não tem vida, né? Mas nós vamos explorar aqui, porque assim, uma coisa que me chamou muita atenção, Alexandre, aqui agora na tua história, tu viveu 2 mundos extremamente diferentes. Exato. Uhum. A pequena empresa, tu sendo dono de estacionamento e dono de papelaria, e 2 enormes empresas, né? E no meio disso tem uma lacuna gigante, que daí tem mais 1 zilhão de tipos de empresas. Hoje tu faz consultoria financeira para as empresas, né? Hoje é o teu, né? Tu é CEO de uma... eu sou diretor-geral da Fimaco Brasil, né? Isso. E meio expediente eu tenho uma empresa de consultoria, né? A Consult, junto com meu sócio Chico Cardoso. Coincidente está aqui. Sim. E é isso. E eu acho que a dinâmica do meu dia a dia, o fato hoje de eu também poder estar à frente da Fimaco, né? Assim como estive à frente aí, né? Quando cheguei em Rio do Sul, acabei assumindo a ônibus circular, fiquei um período e tudo mais. É basicamente isso, é poder vivenciar isso, né? Porque eu sempre tive essa questão da empresa, né? De um grupo, seja de médio ou grande porte, e ao mesmo tempo poder fazer o meu papel como consultor, estar auxiliando as empresas, né? No seu desenvolvimento. Sim. Então são 2 caminhos aí que eu acho que eles se completam, tá? Então eu acho que eu não vejo hoje, né? Ficar, Alexandre, você vai ficar hoje, só ser executivo de uma empresa? Eu não sei se eu ficaria, tá? 100% executivo. Você vai ficar 100% com a empresa de consultoria? Eu também não sei, porque eu acho que se completam. Se completam. Tá? Tem troca de informações? Tem troca de informações, eu acho que
essa troca de experiências. vivência do dia a dia, de você estar ali na empresa, né? Isso ajuda muito na consultoria. É uma coisa que eu e o Chico, a gente conversa sempre, né? O Chico também, né? Toca a Cardoso Joalheiros, né? Não é novidade para ninguém. Então, isso faz com que a gente realmente melhore a cada dia e tenha uma percepção diferente quando a gente presta consultoria. Porque tu tem a vivência na prática, Exatamente, a vivência na prática. Veja bem, né? Veja bem. Na teoria, a prática é outra. Sim, Exatamente, com certeza. A gente não isso. consegue muitas vezes aplicar a teoria, né? Não. Até porque a gente não consegue equilibrar todos os pratos, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente conversa muito. Depois eu tenho uma pergunta pra ti, a gente se conhece já Alguns desde anos. 2016, né? Desde 2016. Quando tu veio pra cá. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas qual foi a tua maior dificuldade cultural? Porque a gente sempre fala, né? O Alexandre, ele trouxe a mentalidade da capital pro interior, Sim. que é diferente. Totalmente diferente. Né? Aqui, É mais antigamente, prática, é cara, mais, 15 anos atrás, a gente brincava que o restaurante fechava para almoço, Sim. né? O comércio fechava meio-dia. Como é que fechava meio-dia? Né? E, pô, Curitiba e tal, nunca parou. Qual foi a maior dificuldade que tu teve dessa transição Curitiba? Tu passou um tempo no litoral e pô, não, fixei Rio do Sul. Qual foi o maior, pô... porque Rio do Sul também, né? Não é uma cidade fácil de empreender. Mas eu acho que a gente tem aqui empreendedores muito conservadores. Temos grandes empresas aqui, boas empresas A cultura aqui. aqui ela é bem conservadora. Eu acho que a cultura alemã para o empreendedorismo, acho que ela é muito forte. Né? Eu fiquei um tempo, né? Fui convidado. Bom, enfim, né? Depois, quando saí do grupo CCV, eu acabei trabalhando para um grupo de empresários. Foram eles que criaram a história de clínica odontológica. E Franquias, acabei, né? Franquias. E acabei fazendo consultoria / auditoria nas empresas. E eles eram sócio investidor de uma construtora em Balneário. Fui até lá, trabalhei, fiquei um tempo à frente. E quando eu fui de Curitiba para Balneário, eu já senti um pouco essa diferença. Tá? Então já foi nítido para mim, já houve um pouquinho de um choque. Sim. Porque quer não... mas Balneário Camboriú, mas mesmo assim há uma diferença por uma cidade pequena. Por uma grande capital. E é uma cidade que as pessoas transitam, elas não fixam. Elas não fixam, né? E depois, claro, quando vim para Rio do Sul, um pouco mais de choque, né? Então você tem algumas coisas que hoje se falam, né, na nossa região, conselho, não sei o quê, cara, isso são coisas que a gente já vivenciou, né? Eu vivenciei na capital há 20 anos atrás. Não é uma novidade, tem o conselho numa empresa ou coisa parecida, sabe? Então, e o que acontece, né, nas grandes capitais? Cara, não existe essa necessidade de o dono estar à frente do negócio, sabe? Então, isso aí já é uma etapa vencida nas empresas. Eles já têm na cabeça deles, né, pelo menos, né, as empresas que eu convivi, que, cara... Elas têm que se tocar. Tem que se tocar. Né? Então, o que acontece? Cara, vou contratar profissional de mercado para tocar. Deu certo, cara, tá lá, tu tem o teu balancete, tem que dar positivo, deu positivo, tu fica, se der negativo... Tu tá fora. Tu tá fora. E vida mas que é segue. algo... E vida que segue, sim. E quem entra já sabe, exato, quem tá lá já assim, sabe. exato. Não É muito tem... profissional, muito maduro e profissional. Tu matou a charada, é maduro, sabe? É profissional, não tem essa, não tem... Não vai no ego, não dói. Não dói, nada, porque, cara, tu sabe, chega um momento que, pô, felizmente eu não consigo render mais, tá tudo certo, cara. Tudo certo, Vamos próximo para outro são grupo. ciclos, né? São ciclos. Então, isso, né, pelo menos no que eu vivenciei com as empresas, né, estando em Curitiba, e até mesmo, né, eu participei, né, como gestor ali do grupo CCV, eu tive, várias reuniões. Nossos principais clientes eram Siemens, a Spaipa, que é a Coca-Cola. Então, a gente sempre estava com grandes grupos, eu estava sempre em reuniões com o diretor de um lado, o diretor do outro. Então, a gente vê que isso daí, cara, é normal. É normal. Entendeu? Então, e são coisas que agora a gente começa a ver aqui uma tendência de mudança. Uma tendência aqui em Rio do Sul, vamos falar um pouco de governança, vamos falar um pouco... Cara, na verdade não existe segredo, né? Algo que... O caminho é esse. O caminho é esse, entendeu? Sim. Algo que já se venciou, né? E eu acho que ainda
falando um pouquinho do que você comentou, Chico, a questão aqui da nossa, né, da cultura regional. Da cultura regional, ela é mais bairrista, ela é mais família, tá? Então As empresas são bastante familiares. São aqui familiares. ainda, né? Isso tu não vê, tá? Isso tu não mais vê de em grandes centros. 90%. Sim. Entendeu, cara? Não tem. Então, por exemplo, eu participei lá do grupo, o grupo CCV, seu Pedro era o dono, tinha as filhas, tal, cara, elas participam se profissionalmente tiver local para elas no grupo. Se não tem, E capacidade, né? tchau, abraço. Mas pô, o genro, cara, tem condições, ele tem o que ele faz. Vai Sim, agregar? Vai agregar, se não vai, fora. Não, cara, e tá tudo bem. Sim. Entendeu? Por quê? Porque existe um profissional de mercado que vai fazer aquela função, que é o Sim, correto. Que é o correto. Porque daí vem o lucro da empresa depois. Agora, deixa eu trazer um pouquinho do que eu tinha comentado antes. Assim, e a pequena empresa, para chegar numa grande empresa, e esse caminho, hoje em dia tu percebe uma facilidade de chegar nisso, tu percebe uma dificuldade de chegar nisso. Ou até complementando, qual a diferença das estruturas Isso. empresariais? Porque sim, tu é um cara novo, né? Obrigado. Veja bem. Veja bem, é uma brincadeirinha interna. Desse tempo, quando, né, tu tava lá, a história da planilha ali, né, sempre ficou bem caricato na minha cabeça. Então, pô, hoje paro e penso, o cara vai ter uma reunião com o presidente, tem que imprimir... E para ir com a 4. Hoje tem inteligência artificial. Sim. Né? Hoje a gente vê o BI, né, complementando cara? a pergunta, hoje, né? muito mais as diferenças das estruturas operacionais daquele tempo para agora. São grandes, né? Junto com a pergunta do... são grandes, só que o que acontece, né? É uma coisa que a gente sempre fala e sempre... Cara, não tem segredo, né? No final é a mesma coisa? No final é a mesma coisa. Cara, o feijão com arroz, bem feito, é o que vai fazer o teu negócio realmente prosperar. Eu li essa semana um post de um militar e eu achei muito bacana. O sonho dele era querer ser forças especiais. E ele sempre tinha na cabeça dele. Eu vi esse post. Tu viu esse post? Eu vi esse post. Que ele queria me impressionou, tá? Cara, que ele falou, cara, eu quero ser forças especiais porque eu quero ser o Rambo, quero ser... E realmente, quando ele começou a fazer o forças especiais e tudo mais, ele viu que não tem nada demais. É fazer muito bem feito o básico. É muito bem feito o básico. Qual que é a diferença de um forças especiais para um outro militar? Cara, que realmente, cara, eles fazem aquilo 1.000, 2.000 vezes. Ou seja, quando eles executam algo com uma exatidão que é gigantesca. Só que é o simples, é o apoiar. É o exato. 1000 vezes apoiando a arma que ele comentou alguma coisa. Então, o que acontece? Eu vejo muito, né, hoje em dia, e até com todo respeito a todo mundo, né? Eu acho que depois da pandemia, acabou se criando, né? Todo mundo virou um pouquinho de médico e um pouquinho de economia. Especialista, né? Exato. Especialista. O cara ou entende medicina, ou entende de economia. Sim, entende de tudo. Especialistas digitais, né? Isso. E, na verdade, cara, não tem segredo. O segredo é um básico bem feito, né? Então, cara, o que você tem que fazer? Você tem que ter controle na sua empresa. Você tem que administrar ela bem. Tu não pode, cara, misturar o teu bolso com o bolso da empresa, sabe? Então, ter essas coisas básicas faz com que a empresa realmente prospere. Então, a gente fala muito na administração que todo negócio dá resultado. Basicamente, se tiver vendas, o negócio dá resultado. O que acontece de uma empresa para outra? Realmente é a bagunça que às vezes ocorre, entendeu? E às vezes o dono, né, talvez por uma necessidade, precisa tirar um pouco mais de dinheiro do que de fato a empresa dá de resultado. Não tem controle. Então são coisas básicas que fazem com que às vezes a empresa não prospere. Sim. E voltando um pouquinho à tua pergunta inicial, a pequena empresa para se tornar uma empresa, eu acho que são vários degraus, tá? Então a empresa, elas vão passando por fases. Pois né? é massa. Então cada fase que você vai passando, você vai estar sempre tendo uma preocupação, um desafio. Dói na carne. Exato. E daí, cara, tu passou esse degrau, subiu mais um pouquinho. Daqui a pouco tu vai subir outro degrau, outros desafios, outras... Então, o que acontece? Então, é complexo.
Você não vai chegar numa empresa hoje, eu tenho uma empresa, um pequeno negócio, eu faturo 100 mil por mês e quero faturar 1 milhão. Cara, no papel, né? Bacana. Bonito, No papel é como bonito, a você teoria é falou. bonita, a teoria é A bonita. teoria é linda, né? Mas, Sim. cara, na Na prática... teoria, a prática é diferente, né, cara? A prática é totalmente diferente, né? Então, O papel aceita tudo. Exato, o papel aceita tudo. Então, é complexo. Então, tu vai passando por fases. E daí o teu posicionamento como consultor financeiro para poder organizar isso, né? Exatamente, exato. É isso aí. E hoje, quando tu pega uma empresa, na tua consultoria financeira, assim, hoje tu pega uma empresa, qual é o principal ou os principais pontos que tu vê ela bagunçada, que tu olha, meu Deus, Não, que... a gente sempre inicia, né? A gente sempre tem por objetivo iniciar pela parte financeira, né? Então, o que acontece? A gente sempre fala e sempre comenta com os clientes que o coração de uma empresa é o financeiro. É financeiro. Como? Exato. Então, a gente não tem como fazer qualquer outro trabalho dentro de uma empresa, né? De consultoria, sem entender um pouquinho o financeiro. Que é óbvio, né, cara? O Chico vai pegar a parte de marketing. Cara, existem investimentos de A a Z. Sim, de 1.000 a 1 Exato, milhão. a 1 Sim. milhão. Então, o que acontece? A gente tem que entender, né? Qual a capacidade, o que ela está gerando de resultado, se ela está gerando resultado, se não está gerando resultado, De que forma que poderia fazer de gerar? que forma que a gente vai fazer gerar, de como que a gente vai atacar, para daí a gente começar a atacar as outras coisas. E daí criar, obviamente, né, as suas políticas comerciais, começar aí a desenvolver o negócio. Então, é sempre, cara, atacar o financeiro. Tá? O financeiro é o coração do negócio. Sim. Né? Eu acho que é uma frase que se usa muito hoje em dia e realmente é bacana. Cara, caixa é rei. Entendeu? Então, o caixa... Tem que ter caixa. Tem que ter caixa, cara. Sem caixa, você não consegue crescer. E, Alexandre, muita gente nos, né? A gente tá tendo esse feedback, muita gente tá nos vendo e nos ouvindo, mas tenho certeza que quando tu fala isso, tem gente que não entende. O que é ter caixa? Caixa é você ter uma saúde financeira na sua empresa, tá? É você ter uma condição financeira que realmente para você te dê um sustento, né? Para pelo menos aí, cara, uns 3 meses, dependendo do tipo de negócio, 6 meses. Tudo vai depender do ciclo do teu negócio, né? Cada negócio tem seu ciclo. Sim. Tem negócios que tem ciclo de 30 dias, tem negócios, né? Indústria, 8 meses, 1 ano. Então, O ciclo de vida do produto. exato, exato. Então você Prazo médio de pagamento. precisa ter uma condição, né? De pagar teus funcionários, pagar que te dê uma água, tranquilidade. luz. Tá. Então, tipo, se a gente pegar... eu tenho a minha empresa e eu todo mês, virando mês, eu tenho fixo lá 100 mil reais para pagar. Então, se eu tiver uns 350 mil reais de caixa, isso é um caixa saudável. Não, sim. Do fixo, né? Exato. E outra, pessoal, não tem problema você Não ter, né? Não, você ter endividamento. Tenho financiamento. Cara, sem problema nenhum. Agora, para que foi usado o financiamento? Qual foi o objetivo? Entendeu? É um Foi investimento. para cobrir o fluxo de caixa? Exatamente. Se é para cobrir o fluxo de caixa, daí já está em problema, né? Exatamente. Não, eu fiz um investimento porque eu estou comprando novas máquinas. Que vai dar Que vai diminuir, vai aumentar minha produtividade, Exato, vou vender mais. Estou fazendo um investimento porque eu vou comprar caminhões, vou renovar minha frota, vou diminuir a questão de manutenção. Cara, tá tudo bem, entendeu? Então, você fazer isso. O que às vezes as empresas pecam é porque o que acontece, cara, vira aquela bola de neve, né? Então o cara tá ali pegando dinheiro emprestado para cobrir o caixa, de repente, cara, ele, né, é natural, porque as empresas elas não se planejam, né? Isso aí nós vamos falar daqui a pouco. Então como elas não se planejam, cara, o cara acaba esquecendo, né? A gente como ser humano, a gente esquece, não tem o que fazer, né? A gente, cara, acaba... Imediatismo, né? Imediatismo tu acaba esquecendo. Tu quer resolver o que tá daqui a 3 doendo meses, agora. cara, tu esqueceu que tu tá pagando lá aqueles 5 mil, né, por mês, e daqui a pouco tu vai fazer outra conta. E assim por diante. Então, cara, tu começa a aumentar, vai virando uma bola de neve, e o que a gente chama de não operacional acaba comendo operacional, né? Que é essa parte de os financiamentos, né, todo esse dinheiro que tu traz para giro, quando a gente traz ali para fechar um resultado, a gente chama sempre de não operacional. Ou seja, não faz parte da tua operação. Sim. Então, às vezes acontece de a gente chegar numa empresa, tu vê que a empresa operacionalmente tem um resultado bom,
só que infelizmente ela fecha no negativo Por causa desse Do não passivo... pelo não operacional, porque deixou de pagar em algum momento imposto, né? Daí está pagando lá parcelamento de imposto atrasado, está pagando financiamento, ou seja, ela tem a capacidade que ela tem de gerar de resultado é menor do que ela tem de E pagamento. gerar caixa, né? De caixa. E, infelizmente, cada vez essa bola de neve vai aumentando mais ainda, né? Volto a te fazer a pergunta. Mas para te chegar nesse ponto, muitas vezes assim, ó, na tua experiência, na tua perspectiva, para a gente dizer para o empreendedor assim, ó, cara, não faça isso. Eu acho que é o que? É misturar as contas pessoais, é o cara querer... Profissionalize o seu negócio, sabe? Eu acho que a profissionalização no sentido de você organizar o seu negócio, criar os processos, criar uma organização, trazer uma pessoa realmente que só cuide do financeiro. Botar uma meta lá, ó, meu salário vai ser de tanto, e só tirar aquele tanto. É uma organização do negócio, sabe? Eu acho que é uma coisa também que às vezes a gente vê nas empresas, funcionário coringa, o cara faz isso, faz aquilo, cara, o cara não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. Então o que acontece? Tu tem que ter pessoas específicas fazendo cada função. E o financeiro, ele pode ser simples, né? Sim. Mas ao mesmo tempo ele é uma rotina. E tem que ter rotina. Cara, não importa o tamanho da tua empresa, não importa volume, atividade, tu tem que ter rotina no financeiro. Todo dia, cara, chegar na empresa, o financeiro tem que abrir as contas, tem que verificar, ver o que entrou no dia anterior, ver o que foi pago, ver como é que fechou o dia, ver o que tem para pagar. Cara, é uma rotina, sabe? E às vezes essas empresas se perdem em relação a isso. Elas, às vezes por uma empresa ser pequena, acham que não precisam de uma pessoa específica financeiro, eu vou me virando, vai controlando o financeiro quando dá, né? Então, às vezes, ao invés de fazer todo dia, não, eu faço uma vez por semana, e assim por diante. E vai embolando, quando tu vai vendo, cara. Até para ter uma dica aí, e isso me veio agora na cabeça. Se tu faz todo dia, tu tem um número fresco na cabeça, né? Sempre. Tu tem um número de quanto que tu deve, de quanto que tu tem que para receber, e daí Situação tu já vai... de caixa, e automaticamente tu decora. Tu decora e tu já vai se programando, né? Exato, e daí tu já vai montando a tua linha de raciocínio. Porque a Exato. tomada de decisão, ela se torna racional. Sim. Porque aqui a gente vê muito, né, as decisões, principalmente de donos, gerentes, liderança, é uma tomada de decisão, pela minha experiência, ou eu acho que isso vai ser bom. Só que não se calcula, não se toma decisão em relação a quais são as capacidades da empresa, se dá ou se não dá, né? Então, tendo essa metodologia diária, tu vai tomar uma decisão racional. Tomar uma decisão racional. E outra coisa que eu ia te perguntar, assim, ó, daí tu comentou agora até dentro do que tu falou, e acho que é crucial até para o momento que a gente está. Estamos aqui começando, estamos na segunda semana do ano, né? Eu acho que os empreendedores, de modo geral, estão olhando para frente aqui de um ano de 2026 com política, com Copa do Mundo. Eu estava olhando os calendários de feriado, tem um monte de feriados. São 11 feriados que são emendáveis. Emendáveis. 11 feriados emendáveis. Uma loucura. Brasil, né? Brasil. Então, assim, já não viemos de um ano assim também maravilhoso. Maravilhoso, né? Já viemos de um ano complicado. Já temos a perspectiva que 2027 a política já falou, o Brasil não vai ter dinheiro para pagar as contas. O que o empresário deve sentar hoje e fazer? Planejamento. Então, seja ele, né? Eu acho que um básico de um planejamento estratégico é o planejamento orçamentário, tá? Do ano. Ou seja, você conseguir realmente trazer no papel como foi teu 2025, desenhar as tuas despesas, os teus gastos, ver a possibilidade de um aumento em relação ao teu faturamento. Ou seja, criar, né, um cenário que você precisa alcançar no final de 2026. Eu acho que isso é crucial para qualquer início de ano ou final de um ano para começar um novo ciclo.
Cara, não tem. É fundamental para qualquer tipo de negócio e qualquer tamanho de negócio. Aí tá Isso que é importante. Aí tá o segredo, cara. Desde a empresa, né? Vamos falar de grandes empresas, né? Até o MEI, né? Até o MEI. Até o MEI. Não adianta. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver um caminho, cara, tu tá indo no escuro. A gente sempre comenta aí nas nossas consultorias, né? Vou chegar pro Chico e falar, cara, vamos até Gramado. A gente sabe onde é que nós estamos indo, né? Então, cara, se a gente se perder no meio do caminho, a gente vai se encontrar em Gramado. Sim. Agora, Chico, pô, cara, vamos sair para viajar, cara, só vai me seguindo. Se em algum momento se perder, cara, Chico vai para onde? Sabe? Então, ele não sabe. Não sabe, exato. Então, é muito importante você ter, assim, o teu objetivo, né? Então, tu tem que traçar esse objetivo, traçar a tua meta, né? E daí, claro, né? Você vai criar esse cenário e a cada 3 meses, por isso, tu vai revendo e vai mudando. É natural, né? A gente sempre comenta, antigamente a gente fazia um planejamento para 5 anos. Hoje em dia não dá mais, né? Hoje em dia, cara... Pandemia já... tudo então, muda. cada 6 meses muda, temos um cenário global, temos influência, né? Temos aí agora a questão dos Estados Unidos, né? Atacando a Venezuela e tudo mais. Então, vai mexendo com tudo. Então, você vai ter que rever esse cenário, né? Sim. Então, é importante você criar, e a cada 3 meses, né? Criar um ciclo ali que você vá sempre olhando e verificando se tu tá, né, no caminho do teu objetivo ou não, né? E o que você pode fazer para voltar para esse caminho, né? Entendi. Até uma dúvida que eu tenho é o seguinte, por exemplo, hoje, tu tem aí algumas empresas que tu faz assessoria. No mercado, tu percebe, por exemplo, assim, hoje, dificuldade financeira. Elas têm maiores dificuldades financeiras por causa da política, por causa de uma economia mal realizada, ou muitas vezes por causa do próprio empresário que não está estruturado. Qual é o tamanho do impacto de uma economia brasileira não tão forte? Qual é o impacto disso frente a uma organização, a receita do bolo bem feita pelo empresário? O que acontece? Eu acho que se a gente pegar ali 80%, 90% das empresas, elas não têm uma organização como deveria ter. Tá. Ponto. Tá, isso ponto. Qualquer um. Cara, de qualquer tamanho, eu já vi empresas de médio porte, até grande porte. Por quê? Porque às vezes tem, cara, uma capacidade, tem como é que eu posso dizer assim, tem vendas, tem volume, que, cara, em nenhum momento o cara para pensar, tá entrando dinheiro, o cara... Tá tocando. Para ele tá tocando. Talvez ele esteja deixando de... Ganhar mais. Só que ele acaba não se atentando em relação a isso porque tá entrando dinheiro, ponto. Então, sim, de 80% a 90%, cara, falta organização nas empresas. Isso aí é normal. O que acontece? Há momentos, né, como a gente está vivenciando, 2025 não foi um ano fácil. 2026, por questão de política, não vai ser um ano fácil. E é óbvio que vai machucar todo mundo. Quem está preparado, quem tem caixa, vai sentir diferente. Quem não está, infelizmente, cara, vai sofrer um pouco mais. É a mesma coisa quando a gente fala da reforma tributária, né? Então, eu acho que o principal ponto da reforma tributária vai ser que, cara, vai tirar um pouco da questão do fluxo de caixa do empresário. Então, aquele empresário que fazia caixa para poder pagar o imposto no mês que vem e tudo mais... Vai ter que pagar agora. Vai ter que pagar agora e vai acabar... Vai antecipar já, né? Ou seja, vai mudar. Então, vai trazer choque no fluxo de caixa. O cara que está tranquilo, que realmente tem um fluxo de caixa, né, que vem pagando certinho, que tem uma condição melhor, esse cara não vai sentir tanto impacto. Agora, aquele que tem a necessidade, eu estou recebendo dinheiro hoje do meu imposto para pagar uma conta, para daí... Esse aí vai realmente... vai ter vai problema. Sofrer? Não tem o que fazer, sabe? Sim, e isso aí vai dentro do planejamento, porque assim, o planejamento que tu falou, acho que foi importante trazer a reforma tributária, porque, do meu ponto de vista, e a gente já conversou sobre isso, na verdade, o governo ele passou para o empresário
a inadimplência, né? Ele falou, agora tu vai cobrar dele para poder gerar aquela questão de crédito, débito e tal. Então ele passou a responsabilidade para o próprio comprador cobrado. E esse fluxo de caixa que tu falou, que é importante, ele vai por terra. E tu percebe que hoje as empresas estão olhando para a reforma tributária com carinho, a ponto de se prepararem, a ponto de estarem se planejando? Sim, algumas não. Eu acho que, mas isso aí também é de um modo geral, porque se fala muito, né? Se comenta muito. A internet hoje, ela ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha. Então eu já vi, cara, várias besteiras aí Um monte de gente falando um monte de coisa que... Cara, nada a ver. É que nem a questão ali da distribuição do lucro, do né? lucro agora até dezembro. Ah, não, dos 10%, 50 mil. Daí tem gente falando, se faturar mais de 50 mil vai pagar 10%. Cara, não é uma tabela. É lucro. Tem um crescimento. Tem um crescimento, então vai de 600 mil a 1 milhão e 200 e tal. Então, sabe, é muita desinformação ao invés de informação. Sim. E isso faz com que, cara, o empresário fique perdido. Com medo. Com medo. Então ele sai correndo, mas eu escutei isso, é verdade, não é? Então, e não é só o empresário, né? Então, as próprias contabilidades estão estudando, cara, dia a dia, cada vez estudando, e ninguém sabe ao certo ainda o fio da meada. sabe, que vai ser, exato, o que vai ser esse sabe. 100%. Você tem você tem uma ideia, você já tem um direcionamento, né? Então você já tem mais ou menos, sei de 80%, 90% que vai acontecer. Sim. Mas de fato, 100% que vai acontecer, cara, ninguém sabe. Só na lida. Mesmo porque nem os políticos sabem, né? Nem o próprio Nem o próprio governo sabe. Eles tinham uma previsão de já lançar esse ano. Agora recuaram algumas coisas. Já recuaram. Coisas. Né? Tipo aquela coisa da divisão de lucros até dezembro. O judiciário já veio e já falou, não, pode ser até abril. Isso. Então... Teve aquela correria. Nem eles sabem direito o que vão fazer e isso prejudica o próprio empresário também. Claro, com certeza. Né? Porque ele também fica às cegas, não consegue se planejar e eu entendo que hoje isso realmente é o... E saindo um pouco do financeiro, o que mais que o empresário pode fazer? Sei lá, ter... uma organização interna, o que ele, olhando para a empresa dele, ele pode pensar assim, eu tenho venda, eu tenho tudo, meu financeiro tá ok, e o que eu preciso mais organizar a ponto de eu... Cara, cultura, né, para que você consiga reter profissionais. Eu vou te perguntar, o que é a cultura, né? Até para botar isso de uma forma mais clara. Isso aí é contigo também, né? Isso aí é contigo também. Não, vai lá, Chico, tu responde. Para responder, contrata consulting, né? Tá. Tem um planejamento, quer ter mais segurança, contrata. Vai lá, Chico, fala tu. A cultura é tudo aquilo que a empresa faz quando ninguém está olhando. Porque é muito fácil tu tomar as decisões quando o teu líder, teu gerente está ali. Mas uma hora ele vai ter que sair. E tu dá aquela, não, né? O Alexandre falou, não vou olhar o financeiro agora, porque né, a metodologia a primeira coisa que tu faz é olhar o financeiro, até porque tu já tens a noção no dia e tu já resolve isso. E cultura, quando tu tens toda a manualização, o clima cultural, os norteadores, que é a missão, a visão, o próprio propósito, faz isso. E a cultura, ela é top-down, né? Então ela começa... educando pelo exemplo, só que tem que ter a aceitação da base, não é uma... Não é impositiva. Não é, porque assim, é uma coisa que o Alexandre e a gente sempre conversa, né? Qual que é o melhor tipo de cultura? Aquela autocrática, aquela orgânica, né? É a democrática, cara, é aquela boa para aquela empresa. Não existe aquela que tem que ser boa. Vai ter hora que o cara vai ter que dizer assim, fulano, eu te pedi isso. Mas é bengala. A empresa precisa, então tu tá sendo autocrático. Mas vai ter hora que tu... Tá de boa. Veja bem. Vamos ver. E cultura, cara, ele é assim, uma analogia é igual pagar um seguro de vida. Seguro de carro. Tu precisa. Tu precisa. Eu vi... Só que tu não vê. Eu vi... Quando dá aquela cagada, desculpa o palavreado, mas quando dá... mas se eu tivesse direcionado, se tivesse uma manualização, se eu tivesse meu propósito... Treinado funcionário. Não ia acontecer.
Sim. Cultura, basicamente. Basicamente, meu, assim... Sim, extremamente. Mas isso me leva à questão da cultura. Uma vez eu vi um post. Tu vê a seriedade ou a cultura quando o cara tá no supermercado e ele devolve o carrinho do supermercado sem que ninguém esteja vendo, porque ele está organizando internamente ele vai lá e bota o carrinho do supermercado de volta. Ponto. Ou quando o funcionário tem o zelo pela empresa, entendeu? Quando ele está zelando pelo negócio, quando ele está cuidando. Cara, é fácil você administrar uma empresa, um negócio, depois que ele já criou caixa, depois que ele tem uma estrutura grande, depois que ele está lá, sabe? Pô, tem condições de comprar as melhores máquinas do mercado. Pô, ou seja, aquela empresa está linda. Sim. É fácil, mas para chegar até lá, cara, passa perrengue. Então, às vezes, tu tá com o teu negócio lá, tu não tem condições de comprar um equipamento novo, uma máquina nova, tu tá usando aquela máquina antiga. Esse zelo, esse cuidado com o equipamento é que faz a diferença, entendeu? É isso que vai fazer a diferença. Mas isso é cultura, entendeu? Isso tira custo de manutenção, tira custo de produção, exato. E reflete, né? E reflete na veia. A foto que tu bate, né? A selfie que tu bate em cima do Monte Everest é linda, né? Mas o caminho que tu percorre para chegar lá, ninguém vê. Então, quando a gente, eu acho que a gente conversa muito, os caras olham os grandes empresários, porque eu ganhei, porque eu faturei, porque... mas ninguém sabe o que ele passou para fazer isso. Ninguém sabe o quanto que sofreu. E o cara não vai falar, obviamente, né? Sim. Mas não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. É até uma brincadeira, tá? Quando a gente fala, quando a gente vou ler um livro, vou ler uma história. Cara, às vezes para chegar naquela história, naquele contexto, foi, cara, visto mais de 1000 para chegar em um, entendeu? Certeza. Mas o cara teve sucesso. Cara, mas quantas pessoas não tiveram sucesso? Ali às vezes é 1 em 1 milhão. Sim. Entendeu? Então, é muito fácil a gente olhar e achar que, cara, aquele caminho é fácil, vou pegar Vou fazer isso também. Vou fazer isso também, vou participar de um curso, daí lá o curso vai me trazer a fórmula pronta. A fórmula pronta, então, cara, nada é fácil. E agora eu vou te instigar numa outra situação. Nós estamos falando aqui de empresas que já estão em andamento e que tu está indo lá olhar, né? E hoje, quando eu quero abrir um negócio novo, o que eu tenho que cuidar especificamente? O que eu tenho que ter? O que eu tenho que... sabe? Porque, queira ou não queira, a gente está falando de empreendedorismo aqui. Eu particularmente já participei, né, de dois inícios de negócios. Um estacionamento e Não, mas já também... Como consultor. Isso, já auxiliando, né? Então, uma foi a Clínica Fiore, né, que eu acabei auxiliando ali, a Sandra Cedrez, o Júlio e a Karen, né, no início do processo. A Clínica Movimento também, acabei auxiliando ali o pessoal, ali, os médicos ali a criarem a clínica. Bacana. E foi algo planejado, tá? Então foi algo construído. Então a gente, né, desde o início você vai construindo aquele teu negócio. Como que ele vai ser, quem que vai trabalhar, né? Tamanho do passo, né? Tamanho do seu negócio. Que tipo de cliente que eu vou atingir. Exatamente. Qual a melhor localidade, ou seja, então, cara, são várias pequenas coisas que vão fazer com que você realmente construa aquele teu negócio e daquele teu negócio tu consiga prosperar, né? Volto a falar, é muito fácil você querer montar um negócio. Vou abrir um mercado no bairro tal. Existe a necessidade de ter esse mercado nesse bairro? Quantos mercados já existem no bairro, né? Qual é o público que eu vou atingir? O que eu vou vender? O que eu não vou? Qual o tamanho? Então, tudo isso é crucial para você montar um negócio. Montar um negócio. E também entender uma coisa que eu vejo muito na nossa região, né, e sempre comento com todo mundo, né, volto a falar com todo respeito, a nossa região é uma região que não tem um crescimento assim, né, exponencial. Assim. A gente está numa ilha. É, exato. Então, cara, eu tô desde 2016 aqui na região e eu vejo, tem 70 mil habitantes há 10 anos atrás e estamos de volta falando com 70 mil. Então, não tem esse crescimento. Então, qual é o público que eu vou atingir?
eu vou vender o meu produto para o público A. Beleza, o público A é quantos por cento de 70 mil? Equivale a 1%. Então, 1% são X pessoas. O que eu vou conseguir vender para X pessoas todo mês que eu vou conseguir manter meu negócio? Que sacada. Mas tu tem que ter, esse é o mínimo, né? É o mínimo que tu tem que ter, entendeu? Exato. É essa a diferença que eu falo para todo mundo. Então, às vezes a pessoa, eu vi um comércio, eu estava lá em Florianópolis, não sei o que, legal, vou trazer para cá. Mas, pessoal, não dá para comparar. Tu pega hoje o Campeche, tem 70 mil habitantes. Sim, é um bairro de Florianópolis. Um bairro de Florianópolis, cara, equivale, cara, a toda a nossa região. Então não dá para comparar. Eu não tenho como... O Vale inteiro é menor que Blumenau. Exato. Eu não tenho como o cara chegar, cara, e achar que aquela franquia de sucesso lá, ou aquele ganho lá, eu vou trazer para nossa região e realmente eu vou fazer esse ganho aqui. Imagina agora, como é que é aquela cidade que a VEG vai investir? Guaramirim, né? Guaramirim. Mais de 1.000 empregos. Vai explodir. Diretos. Desse 1.000, a gente pode fazer vezes 4 mil pessoas vão ser impactadas. Aí pensa em comércio, pensa no que o Alexandre falou. Tá mas a gente precisa entender também, porque tu ainda falou, vou atingir o público A porque eu tenho 1%. Mas eu ainda preciso entender ele, porque muitas vezes ele prefere comprar lá no litoral, ele prefere viajar, acesso, né? O dólar dólar mais baixo, compra em outro lugar, às vezes nem gasta aqui dentro, né? Que vai fazer, né? Exatamente. Para nossa região isso é ruim, óbvio, exatamente, né? Mas é uma verdade que acontece. É verdade. De o cara estar gastando em outro lugar. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele tem um negócio, tá? Então ele vende ali questão de massas, alguns produtos, e realmente ele tem um público B para elitizado. Cara, ele chegou já numa equação dele na nossa região. Tá no teto. Ou seja, ele vai ter que expandir para outras cidades, ele vai ter que mudar o negócio dele se ele quiser trazer mais ganho, senão ele não vai conseguir, não tem. Ou mudar o produto para daí atingir, né, a classe mais baixa, mas daí ele tem uma questão, né, porque daí você tu já tá dentro do público A e B. Às vezes, cara, cria, né? O Chico sabe muito bem sobre isso. Tu vai criar aquela barreira do público C e público D. Às vezes até tu tem o valor, né? Tu tem condições de que o cara compre. Mas tu tem aquela barreira, porque o cara do público ele já criou mas a concorrência aumenta, né? Só vai lá pessoal da elite. O que eu vou fazer lá? Então lá deve ser caro. Mas às vezes o cara nem entrou, então... Tem também isso. Então, são vários fatores que você tem que analisar quando tu tem o teu comércio, o teu negócio. É muito importante. Tá, bacana. Indo agora, já tá mais ou menos no final pra gente... Na reta final. Eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva e te apertar um pouquinho. Uma dica de empreendedorismo. Dica de empreendedorismo? O que tu falaria pro Alexandre? O que tu falaria pro Alexandre lá quando ele abriu o estacionamento, quando ele não é uma dica de empreendedorismo, tá? Eu vou voltar um pouquinho lá ao nosso início da conversa. Eu acho que o jovem, ele deveria ter a possibilidade, né, de poder realmente trabalhar em um grande centro, numa grande empresa. Eu acho que essa vivência, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, tive a sorte, né? A estrela, de poder vivenciar isso com meus 20 e poucos anos. E eu acho isso fundamental para o jovem. Eu volto a falar, né? Eu hoje dou um valor para certas coisas que nós temos na nossa cidade que talvez a pessoa que só viveu aqui não vai valorizar, né? Não vai, como eu valorizo. Então, isso é fundamental. Seja você o teu futuro seja um empreendedor ou um executivo de uma empresa, seja o que for. Essa vivência, você ter essa possibilidade de poder estar trabalhando em um grande centro, poder estar trabalhando em uma grande empresa, ou até mesmo poder ter a possibilidade de tu estar trabalhando fora do Brasil, isso vai fazer uma diferença no teu futuro, sabe? Absurda. Absurda. E isso me levou exatamente para pensar no imediatismo. Exato. As pessoas hoje são imediatistas. São. Querem resultado agora, né? E o fácil, né? Quero resultado agora e o Não, mas existe uma pesquisa que os jovens, né? Entre 20 a 30 anos, se vocês... eles fizeram uma pesquisa que os jovens, a tendência deles é não ter uma casa própria, não ter um carro. Por quê? Porque eles vivem hoje.
Então, o que acontece? Eles preferem viver bem hoje. Então, cara, ao invés de eu pagar um aluguel de 2.000 e sobrar um pouco de dinheiro, não, eu vou pagar um aluguel de 4.000 reais, sabe? Pago um aluguel mais caro, pago bem, isso, vou viver bem. Vou curtir O o meu dia de restaurante. Um baita carro, O viajar. amanhã é amanhã. Amanhã. Né? Amanhã Deus pertence. Exato. Então, esse é o que tu falou, é imediatismo. Então, acaba não pensando no futuro. E esse é um problema das empresas também, que às vezes pensam só no imediatismo. Só Esse no cara, ele vai ser o dono de uma empresa. Aí entra a cultura. Aí entra a cultura. Gente, eu acho que, Chico, Fenomenal. complementando algo... Não, eu sou meio suspeito, né? Conheço já o Alexandre há é muito parceiro, tempo, sócio, amigo, irmão. Tá? Mas assim, a gente sempre aprende uma coisa nova. Uma brincadeira que, né, quando a gente começou a sociedade, eu sempre comentei com ele, porque eu sou rio-sulino, né? Nasci aqui, morei um tempo trabalhando fora, voltei, mas, né, é muito bom para nós, cara, vir uma mente da capital. Aberta. Uma mente aberta, com conhecimento e com entrega, né? Um dos maiores cuidados que nós temos na consulting façam aquilo que eu faço, não só o que eu falo. Só o que eu falo. Né? Façam aquilo que eu faço. Isso. Então... E a gente vivencia as empresas. empresas. A gente vivencia. E todas as empresas que o Alexandre passou, cara, deu para sentir assim... A mudança. Ficou muito clara e muito grande. E nem sempre a mudança ela é confortável, né? Não, dói, mudar dói, dói. Porque toda performance existe renúncia, né? Sim. Toda performance. A gente não consegue equilibrar todos os pratos. E o Alexandre, ele traz essa visão... prática, financeira, e sempre olhando, né? Nossa consultoria ou a parte financeira, a gente olha o fluxo de caixa e tal, mas sempre olhando o futuro. A gente olha, né, o hoje, analisa o que passou, mas é ali, sempre olhando, né? Para frente. Para frente, que o Alexandre falou antes. O que precisa ter? Sempre um passo à frente do mercado. Excelente. Um prazer inenarrável. Não, e a experiência que o Alexandre teve de vir de um grande centro, eu sou de Florianópolis também, morei no litoral ali na região de Balneário um tempo, e hoje estou morando também aqui há cerca de 10 anos em Rio do Sul. Não vou embora de Rio do Sul, porque realmente eu dou valor ao nosso tênis de final de tarde, a uma academia, a eu poder cuidar das minhas filhas com uma maneira, né, tranquila, elas poderem segura, elas poderem transitar na rua e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu percebi que Rio do Sul, ainda que tenha 70 mil habitantes, tem grandes empresários. Tem. Grandes empresas, com nome nacional, com força, com coração pujante, e a gente só espera. E a gente faz parte disso. E a gente faz parte disso. Show de bola. Eu tenho só a agradecer, Alexandre. Né? Eu que agradeço pelo convite. Não, tá louco. A tua presença aqui, ela só engrandece, ela traz. Te prepara que terá mais vezes, Te prepara que terá mais vezes. Sem problemas. Estaremos aqui. Hoje nós falamos um pouco do empreendedorismo e da visão. Daqui a pouco a gente pode trazer algo bem mais técnico na parte financeira, né? específico, para a gente poder engrandecer o nosso público aí também. Estamos à disposição. Valeu, pessoal. Obrigado. Hein? Obrigado a todos.